Olá, como vão meus alunos preferidos? Estudando bastante? Claro que são preferidos, porque vocês que estudam à distância, assistindo aula, têm que ter uma dedicação muito grande e vão conseguir ter sucesso sim, né? Prestem atenção nas aulas, avaliem, revejam, busca informação na internet, né? A gente já sabe de todo esse esquema que eu venho chamando a atenção de vocês, que é extremamente fundamental para a fixação do conhecimento e do conteúdo, né? Então nós vamos falar da zoologia, né? Nessa nossa aula de hoje, tá? E nós vamos falar então do filo dos artrópoda, né? Nós temos falado aí em zoologia os diversos filos e hoje vamos falar do filo artrópoda, tá? Ou artrópodos, ou artrópodo, tá? Vários autores, diferentes autores, seguindo algumas escolas, utilizam uma denominação ou outra denominação. Então, não se preocupem se numa prova estiver escrito artrópoda, artrópodo ou artrópodos. É a mesma coisa, tá? Por quê? Porque significa os seres vivos que possuem pés e patas articuladas, né? Então a gente lembra, aí eu pus o desenho para vocês de um aracnídeo e de um inseto, né? Uma aranha e uma joaninha, mas temos aí também os outros artrópodos, né? Que possuem patas como camarão, lagosta, siri, né? Algumas centopeias, alguns piolhos de cobra, né? Os crustáceos, né? Tá certo? Então, nós vamos ver esses exemplos dos animais que possuem pés e patas articulados, se movem, né? Tá? Ok? Domina todos os ecossistemas terrestres e aquáticos em número de espécies e indivíduos. Então, é o filo de maior número, maior representação em número de espécies e em número de indivíduos, tá? Ok? Então, e o insecta, nós vamos ver mais para frente, que é a maior classe dentro de toda a biosfera, tá? E aqui nós estamos falando do número de espécies e indivíduos tanto na fauna aquática quanto terrestre, quanto aérea, né? Tá? Mas vamos nos ater aqui terrestre aquático, porque na aérea nós precisamos fazer algumas considerações aí. Então, totaliza aproximadamente 1 milhão de espécies. 1 milhão de espécies. São muitas espécies, tá? 78% das espécies animais conhecidas, dispersos nos mais variados habitats, né? Então, totaliza aproximadamente 1 milhão de espécies, 78% das espécies animais conhecidas, né? Dispersos, né? Esses animais estão dispersos nos mais variados habitats, tá? Então a gente encontra representante dos artrópodos nos mais diversos habitats. Então vamos lá. Vivem até em grandes cidades, isso a gente já sabe, coexistindo com o ser humano. Muitas vezes são verdadeiras pragas, né? Como por exemplo a formiga, a barata, o piolho, os ácaros, né? Agora aqui no Paraná nós estamos tendo uma praga de escorpiões, né? Às vezes a gente tem essas mudanças climáticas, alguns desequilíbrios ambientais, então vamos voltar lá das interrelações e intra-relações de animais e plantas, espécies e espécies. Então, quando algum fator falha por alguma ação natural ou provocada pelo homem, pode haver desequilíbrios ou multiplicação de uma certa espécie e aí esta espécie se torna aí uma praga, principalmente porque ou ela está em
momentos desencontrados dos ciclos de vida dos nichos com os seus consumidores, com os seus inimigos naturais, né? Então, por alguma razão, esses indivíduos dessa espécie se reproduziram e eclodiram, se desenvolveram, nasceram, né? Num período diferente ao período dos seus inimigos naturais. E aí, então, acontece que eles se proliferam. Ou, muitas vezes, porque nós degradamos totalmente o ambiente e eliminamos os inimigos naturais de algumas espécies, né? Aqui no Paraná também, em grandes cidades, hoje em dia é mais comum também ter a praga das aranhas marrons, né? Tá? Devido a alterações ambientais. Então, essas pragas podem transmitir doenças ao homem e aos animais domésticos, né? Como é o caso do piolho, como é o caso do percevejo, como é o caso do carrapato, né? Então, quando nós não temos os inimigos naturais, esses animais se proliferam e eles podem causar, inclusive, doenças, transmitir doenças. Então, por exemplo, pessoal, uma coisa que a gente tem pavor, alguns têm nojo, alguns têm medo, alguns têm repulsa de baratas, né? O que é óbvio. Então, toda vez que a gente vê uma barata, a gente ou sai correndo ou tende a matá-la ou a eliminá-la, né? Simplesmente eliminá-la do ambiente de dentro da casa já é suficiente, não precisa matá-la, né? Coloca ela lá no meio do mato, que com certeza vai vir o inimigo natural dela e ela vai entrar dentro do processo do ciclo de vida. Mas tanto a presença da barata quanto a presença de outros insetos, outras pragas, é devido a alterações ambientais provocadas por nós homens, né? Ou porque nós estamos deixando o ambiente da nossa casa sujo, ou porque nós estamos deixando alimentos expostos e isso atrai esses insetos através de cheiros, né? Odores que acionam os feromonas desses animais. Então, independente disso, pessoal, aqui não estou fazendo nenhum conceito de julgamento. Independente disso, eu só quero chamar a atenção de vocês para uma questão. Toda vez que vocês encontrarem um alimento com algum inseto, ou algum inseto passar por cima de um alimento, mosca, mosquito, pernilongo, barata, formiga, joaninha, tão bonitinha, né? Seja o que for, pessoal, descartem esse alimento imediatamente. Por quê? Porque a gente já viu lá em outras aulas de ecologia que esses animais, esses insetos, eles podem passar por ambientes poluídos, né? Passam por dentro de cano, por dentro de lixo, pousam em fezes, né? Pousam em outros animais ou seres vivos se decompondo com bactérias, com fungo, e eles levam nas patas deles, nós vamos ver isso quando estudarmos mais a fundo as formas corporais, as estruturas corporais desses animais todos, que eles transportam esses fungos e bactérias nas suas patas, nas suas antenas, nas suas peças bucais e levam para os nossos alimentos e aí vão nos contaminar. Então, muitas doenças são causadas por isso também, né? Eu falei que muitas doenças, em aula passada, eu falei que muitas doenças são causadas pela nossa falta de higiene pessoal, agora também falta de higiene ambiental, falta de cuidado com o ambiente, com a manipulação de alimentos, né, com a exposição de alimentos. Então, pessoal, muito cuidado com isso. Viu uma formiga andando pelo açucareiro, tem que descartar todo aquele açucareiro, tá? Viu uma formiga andando por uma comida, tem que descartar toda aquela comida. Por quê? Por prevenção, pessoal, tá? Vocês podem pensar assim, mas eu vou ter que jogar uma comida fora. Mas melhor jogar fora, tá? Põe lá no seu lixinho de composto orgânico, que vai compostar, né? Vai fornecer alimento orgânico, né? Massa orgânica para aquele lixo, para aquele resíduo, do que vocês ingerirem um alimento contaminado, que pode estar contaminado por um agente patogênico, um patógeno muito forte e causar uma doença em vocês, tá? Então,
esse é meu alerta em relação a pragas, né? Então, as pragas surgem por alguns desequilíbrios ambientais, pela ausência de inimigos naturais, né? Ou porque destruímos o meio ambiente, ou porque com inseticidas, herbicidas e produtos químicos nós matamos os inimigos naturais, e aí fica aquela praga, aquela espécie com toda a liberdade de se procriar, se desenvolver e dominar o seu ambiente, né? Tá? Porém, existem outros insetos ou outros artrópodos que são benéficos aos seres humanos, né? E nós devemos também, da mesma forma, cuidá-los, né? Nós cuidávamos pelos aspectos negativos e agora nós cuidamos de outros pelos aspectos positivos. E um deles, pessoal, mais importante de todos, assim, são os polinizadores, ou as abelhas, as vespas, os zangões, vários outros tipos de insetos que fazem polinização, ou animais que fazem a polinização, mas principalmente as abelhas, pessoal, porque elas polinizam a grande maioria dos alimentos mundiais. Sem ela, nós não teríamos alimentos, tá? Então, eu recomendo vocês assistirem um filme chamado Bee, né? Que é as abelhas, que é muito interessante, tá? Assim como alguns documentários. E hoje, inclusive, as Nações Unidas, a FAO, né? Possuem programas para fortalecer, promover a produção de abelhas, porque elas são extremamente importantes. Inclusive, alguns pesquisadores já estão estudando a questão de abelhas sem o ferrão, para ficar mais ainda acessíveis aos seres humanos a produção de abelhas, né? Tá? Porém, então, muitas espécies são de grande utilidade humana, como é o caso das abelhas, produtora de mel, própolis, que é uma proteína do mel, muito utilizada para alguns remédios, né? Geleia real, e a produção de polinização, e a polinização de alimentos, né? Então, as abelhas têm uma função fantástica, pessoal. Não matem, né? Se vocês não apertarem, se vocês não baterem nela, elas não vão atacar vocês, tá? Deixa ela lá, ela vai sair do ambiente, tira ela do ambiente, porque às vezes deixá-la dentro de uma casa, ela não vai conseguir sair da casa e ela vai morrer. Ela não vai conseguir voltar para sua colmeia, tá? Ok? Então, características gerais dos filos artrópodas. Partes articuladas, como a gente já falou, todo o corpo tem articulação, né? A cabeça, o membro, o corpo, o abdômen são articulados. O exoesqueleto, então o esqueleto é externo e é quitinoso, então ele está por fora e não por dentro. Por exemplo, nós, seres humanos, temos o nosso esqueleto internamente no nosso organismo. Já os artrópodos têm o seu esqueleto externamente ao seu organismo, tá? O corpo é segmentado, então por isso que ele é todo segmentado, articulado, né? Possui o desenvolvimento dos 3 tecidos embrionários, então ele é triblástico, celomado, porque possui o canal celoma, a formação do celoma desde o seu embrião, protostômios, por quê? Porque dá origem à boca, né? Esquizocélicos, então tem várias divisões. Neuromiários possuem sistema nervoso, né? Hiponeuros, assim, abaixo do cordão nervoso, né? Tá todas as distribuições abaixo do esqueleto, abaixo da coluna, né? Não podemos dizer que um inseto tem uma coluna, que um artrópodo tem uma coluna, mas a espinha dorsal do animal. E tem simetria bilateral, ou seja, eu consigo cortá-lo e dividi-lo em 2 partes, né? Não apresentam grandes tamanhos, normalmente os insetos são de pequenos tamanhos. Raramente nós temos inseto acima de 30 centímetros, tá? Com exceção do caranguejo japonês, ou Macrocheira caempfere,
que pode atingir 3,5 metros. Nós temos a figura dele aqui, né? Não é brincadeira, não. Isso é verdade. As pernas, né, são muito longas, ok? E possuem envergaduras, né, pernas delgadas, tá? Então, chamando a atenção de novo para vocês, por que este nome está começando em maiúsculo e este não, e os dois estão em itálico? Porque é um nome científico para gênero, que sempre começa com maiúscula, e espécie, que sempre começa com minúscula, tá? Os insetos não ultrapassam 28 centímetros, tá? Vamos colocar aí 30, né? 28, 30, certo? De comprimento ou envergadura. Então, envergadura, o que é? Envergadura é a condição de abertura de membros, né? Então, por exemplo, uma borboleta, ela não vai passar de 30 centímetros de envergadura, que é a abertura total das suas asas, tá? Ok? Os crustáceos, os carrapatos, são os menores insetos, né? São os menores, não é inseto aqui, tá, pessoal? Corrija, não é menores insetos. Carrapatos e crustáceos são os menores crustáceos, artrópodos, tá? Artrópodos, tá? Menos de 1 milímetro de comprimento, certo? Principal característica dos artrópodos: pernas articuladas. Tanto é que o nome artrópodo significa pés, patas articuladas, tá? O exoesqueleto é externo e é rígido, porque ele é formado por quitina, que é uma substância da parede da célula que dá, então, essa tonacidade, esse tônus para a parede celular, né, impregnando a parede celular de quitina, tá? Formado por uma cutícula de quitina, um polissacarídeo nitrogenado, né? É característica evolutiva que pode ter mais contribuído para os números de espécies e indivíduos, tá? Então, o exoesqueleto externo, com a camada de cutícula quitinosa, né, ou a quitina bem forte, bem densa, né, pode ter dado à espécie ou às espécies dos artrópodos esta característica de maior número de espécies e indivíduos, tá? É o que se acredita que tenha sido a característica do indivíduo que mais tenha contribuído para o seu sucesso aí, para a sua sobrevivência, tá? Então, devido ao exoesqueleto, puderam desenvolver apêndices articulados, adaptados ao desempenho das várias funções, né? Então, porque o exoesqueleto é externo, então ele pode segmentar as partes do corpo, né? A cabeça, do abdômen, do tronco, do abdômen, né? Das patas, então estão todas articuladas, como se tivessem independentes entre si, né? E isso permite o quê? A locomoção, limpeza do corpo, captura, trituração e sucção de alimentos, recepção de estímulos. Então, a presença desse exoesqueleto e dessa articulação permite aí aos artrópodos se locomoverem, fazerem a limpeza do seu próprio corpo, capturarem outros animais para a digestão, para a sua alimentação, triturar, né, esses alimentos, succionar os alimentos. Alguns indivíduos representantes dos artrópodos têm uma peça bucal que suga o conteúdo de um outro animal, de um outro ser, um outro indivíduo que é capturado por ele, né? E recepção de estímulo. Isso tudo nós vamos ver particularmente quando falarmos das diversas classes dos representantes dos artrópodos. Então, a quitina confere proteção mecânica. Então, ela é uma camada grossa e protege mecanicamente o indivíduo, tornando-se eficiente para a defesa do animal.
contra a desidratação nas espécies terrestres. Então, outro fator foi que, devido à quitina ser bastante impermeável, ser bastante dura, ela permitiu ou facilitou a não perda ou a não desidratação do animal. Então, quando o animal está em ambientes áridos, sem água, sem líquido, ele dificilmente perde o seu líquido devido a essa camada de proteção do exoesqueleto, que é a quitina, tá? E ainda dá apoio à musculatura, porque ela é forte, então ela garante a inserção da musculatura, que é também muito desenvolvida. Nos caranguejos, siris e lagostas, a cutícula é muito espessa e dura pela impregnação de cálcio, né? Então, se a gente lembrar da lagosta, do siri, né, vocês têm que lembrar que para quebrar nós temos que bater bem forte, né? Então, quem já foi nessas festas de caranguejo, de siri, né, que hoje em dia está bastante comum, festa da lagosta, então sabe que para quebrar uma pata, quebrar o abdômen do animal, é preciso bastante força e às vezes é preciso usar um martelo, né? Já o camarão é um pouquinho mais delgada, né? Mais mole, mais branda, né? Mas também é dura, tá? A cutícula, a cutícula é acelular e secretada pela epiderme adjacente. Então, ela só tem uma célula, ela é só uma camada celular, tá? Apresenta poros, geralmente, né? Então, apresenta poros quando os ambientes externos estão desfavoráveis, esses poros se bloqueiam pelo próprio cálcio da quitina, né? Pela impregnação de cálcio. Tá? Que depois vai ser reabsorvido pelo organismo, tá? Que se comunicam com células glandulares, permitindo a passagem de secreção para o exterior. Então, é através dos poros que são feitas as trocas gasosas e as secreções são eliminadas para o ambiente externo, tá? O exoesqueleto limita a movimentação e o crescimento do animal. O esqueleto que cobre os apêndices, por exemplo, as patas, é dividido em várias secções articuladas. Então, a gente pode ver aqui que existem várias secções, né, do exoesqueleto que recobrem as patas, né, a musculatura das patas, tá? As várias patas estão ligadas umas às outras por meio de membranas flexíveis, permitindo o movimento. Então, se nós olharmos um inseto, nós vamos ver que as várias patas têm uma membrana que as liga, que as conecta para fazer movimentos paralelos e simultâneos, tá? Ok? Então, uma pata tem essa possibilidade, ok? A muda o ecdise. Então, como que, tendo um exoesqueleto externo, como é que o animal cresce? Então, quando ele está em fase de crescimento, ele faz o que a gente chama de muda o ecdise, que é a troca do exoesqueleto, ou seja, aquele exoesqueleto que não cresce, ele é rígido, ele é firme, mas o animal dentro está crescendo, então começam a haver liberações de enzimas que vão dissolver algumas partes ou linhas de quebra desse exoesqueleto, e aí o animal vai sair desse exoesqueleto. Ao sair desse exoesqueleto, ele vai começar a formar um novo exoesqueleto de proteção e de todas as suas funções, tá? A esse momento, a essa situação, a gente chama de muda ou de ecdise. Isso acontece em vários insetos, em vários animais ou representantes deste filo artrópoda, tá? Então, o crescimento acontece pela troca periódica de mudas ou ecdises, ou seja, de tempos em tempos. É a troca do exoesqueleto antigo por um novo, uma vez que o velho limita o seu crescimento e o novo lhe provém espaço para crescimento. Então todos vocês conhecem o famoso cantar das cigarras, né? O cantar das cigarras
Na verdade, a cigarra não tem boca, não tem corda vocal. Como é que a cigarra canta? A cigarra canta que, na verdade, nada mais é do que o barulho do atrito do exoesqueleto que está quebrando. Então, é a vibração do exoesqueleto que está quebrando que faz este cantar das cigarras. E aí vocês estão vendo aqui uma icdise ou uma muda de uma cigarra que vai abandonar, vai crescer e vai formar uma nova. Isso acontece também com os crustáceos, isso acontece com outros insetos, aranhas, né, e tudo mais, tá? Nesta fase, o exoesqueleto é erodido, desgastado por enzimas, aquilo que eu falei para vocês. Quando isso acontece, há uma estimulação química e o exoesqueleto começa a ser erodido por ações enzimáticas, enquanto a formação de novas camadas simultaneamente. Então, há uma formação, mas essa nova camada aqui, ela é mole, ela é branda, né? Então, ela não é tão rígida quanto a antiga. Então, quando o inseto, o animal sai da muda, daí que diz antiga, ele ainda consegue crescer um pouquinho mais e ele forma em torno de si um novo exoesqueleto maior que comporte o seu crescimento, tá? Até um determinado momento, e senão chegou naquele determinado momento, vai quebrar de novo e vai sofrer todo o processo para a formação de uma nova ecdise, tá? O exoesqueleto velho é chamado de exúvia, né? Rompe-se longitudinalmente no dorso, então eu falei uma linha de rompimento, uma linha de quebra, normalmente no dorso, tá? Ou nos lados do corpo, e é abandonado pelo animal. Então, normalmente é pelo dorso, tá? Ok? No início a nova casca é relativamente mole, o que eu já falei para vocês, e permite que o animal cresça, deixando o indivíduo parcialmente desprotegido. Então, esse é um problema, que ele sabe que ele está parcialmente desprotegido, mas ele precisa fazer isso, senão ele não consegue crescer, tá? É o processo da natureza, é assim mesmo, né? Depois, com o passar do tempo, as reações químicas vão endurecer aquele novo exoesqueleto do mesmo processo, formando uma cutícula quitinosa ou uma quitina, né? Então, o novo crescimento somente com uma nova ecdise. Então, depois que ela começou a endurecer, ou quando ela endureceu, né, significa que o inseto, o indivíduo representante do filo artrópoda, não vai mais crescer para aquele exoesqueleto. Somente quando ele formar uma nova ecdise, uma nova muda, passar pelo mesmo processo de degradação de uma linha dentro do seu exoesqueleto, ou erodir através da ação das enzimas o seu exoesqueleto, ele vai poder crescer novamente, passar por todo o processo de nova muda, nova ecdise, crescimento, cutícula mais delgada, mais mole, mais branda, né? E aí tem endurecer de novo, tá bom? Então, o filo artrópodo apresenta 5 classes. A classe aracnídea, né? A classe insecta, vamos lá por ordem, que são os pernilongos, formigas, pulgas, abelhas, gafanhotos, besouros, baratas. Nós vamos ver as características cada uma dessas classes, tá? Crustáceas, formada pelos siris, caranguejos, lagostas, camarões, tatuzinhos de jardins. Esses têm como característica um ambiente úmido ou hídrico, né? Aracnida, as aranhas, escorpiões, carrapatos, ácaros, né? Ou a diplopoda, que é o piolho de cobra, emboás, gúngulos, etc. E a xilopoda, né? Ou quilopoda, né? Que é a lacraia centopeia. Então, a diferença entre piolho de cobra e centopeia, entre lacraia e piolho de cobra, em gôngulo, nós vamos ver mais para frente, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos a classe Insectia, né, com representantes da classe Insectia. Aqui nós temos os representantes da classe Crustácea, né? Aqui nós temos os representantes da classe Aracnídea, certo?
Aqui nós temos os representantes da classe Diplópoda e aqui os representantes da classe Quilópoda, né? Tá? Então, aqui vocês já veem algumas diferenças aqui, mas eu não vou chamar a atenção de vocês ainda. Mas existem diferenças entre essas duas classes de artrópodos. E com isso a gente viu, então, o filo artrópoda e as suas 5 classes. E mais para frente nós vamos falar de cada uma destas classes. Ok? Gravem, estudem, fixem, façam exercícios, busquem exercícios, memorizem, né? Lembrem as características para que a gente, na próxima aula, dê sequência ao filo artrópoda e suas classes. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.